bem, queridos? Vocês estão no Viajante Cast. Esse é o podcast onde eu converso com alunos e alunas do Plano V que contam como é viajar para destinos internacionais incríveis, economizando até 70%. Hoje eu vou conversar com a Tamires, que é uma veterana do Plano V, aluna e uma das primeiras alunas das primeiras edições. E obrigada, Tamires, por falar com a gente. Imagina, obrigada a você pelo convite, Mari. Conta pra gente, assim, Tamires, a gente se conheceu mais ou menos em 2021, não foi, Tamires? Isso mesmo. E você entrou no Plano V. E naquela época, como é que era a Tamires viajante? Como é que eram as suas experiências? Qual era o seu momento de vida quando você conheceu o Plano V? Então, Mari, eu tinha tido algumas experiências de viagem, né, já. Eu estava chegando na Europa, que eu fui fazer um doutorado de sanduíche, e aí eu tinha morado em Portugal, mas fazia tempo, em 2012, 2013, então eu tinha viajado um pouco pela Europa já. Mas assim, eu sempre dependi muito dos outros, assim, para viajar, né? Então, nessa época que eu estava em Portugal, eu e alguns amigos, então a gente procurou agência de viagem para viajar, ou então as viagens que eu fiz sozinha, era muito a hora que chegava no destino que via, né? Então, pegava aqueles mapinhas, assim, de hostel, alguma coisa para descobrir o que poderia oferecer aquela cidade, né? Então, tem algumas cidades mais famosas, assim, que a gente já sabe, sei lá, desde criança o que a gente quer conhecer na cidade, né? Mas algumas outras coisinhas, como, por exemplo, onde comer, o que comer, que lugar melhor para se hospedar, coisas desse tipo, foi muito do perrengue, assim, né? Como você fala. Então, eu acho que isso foi uma das coisas que me cativou nas ofertas do Plano V, assim, né? Que você trazia já no seu Instagram e coisas assim. É isso, assim, às vezes esse perrengue é tranquilo, é fácil de resolver, vira história, coisas assim. Mas às vezes atrapalha muito, a gente perde dias de viagem, perde oportunidade de experiências, às vezes é um lugar que a gente não vai voltar, né? Tão cedo, pelo menos. Então, era meio caótica, assim, a Tamires viajante. E era isso que estava te incomodando na época? Sim, sim. E aí você já estava buscando soluções na internet para poder ver um outro caminho, porque você não queria ir mais por agência, você queria ser mais independente e precisava de um conhecimento extra, eu imagino. Sim, porque eu acho que a gente, quando a gente é autodidata, é um caminho das pedras, assim, né? A gente fica procurando dicas em blogs, de viagem, coisas assim. Mas eu acho que falta essa estrutura, assim, pra gente entender como que faz o planejamento, o que vem primeiro, o que você tem que pensar. E eu sou uma pessoa meio que tem que ser muito organizada, então é meio dá um desespero, assim, você não tem muito esse caminho, assim, né? Parece que é muita informação que você não sabe como organizar, assim. Exatamente. E aí eu acho que isso vira muita ansiedade, né? Estresse. Eu acho que mesmo a pessoa que diz, né, eu sou desorganizada, eu não ligo para isso, mas eu acho que lá no destino depois vira um estresse, porque você fica meio que tentando adivinhar o que tem para fazer, né? Essa questão do roteiro. E é como você falou, o tempo passa e depois você não sabe quando vai voltar lá, nem se vai voltar e não aproveitou como deveria, né? E aí você entrou no Plano V e quais foram as viagens que você já fez depois do Plano V? Quais foram o quê? Os destinos que você já conheceu depois do Plano V. Eu acho que teve algumas coisas marcantes, assim.
depois do plano V, acho que a primeira viagem que eu fiz depois do plano V foi a primeira viagem que eu fiz sozinha. Ah, que legal. E aí, foi a viagem que eu usei todos os meus conhecimentos do plano V. E foi muito legal, assim, que eu fui para Lille, na França, e eu quis ir para lá também por conta de um livro que eu tinha lido, e aí era uma possibilidade, dava para eu ir de ônibus e tal, e aí eu acabei indo para lá. E foi muito legal, assim, porque as questões do roteiro, né, que você ensina a gente, né, essa questão da experimentar a comida local, assim, que era algo que tinha me feito muita falta nas outras viagens, que eu lembro que teve uma viagem que eu fiz que a gente comeu basicamente lanche e industrializado, assim, sabe? Uhum. E foi horrível, assim. Então, foi muito legal essa viagem que eu fiz para Lille. Consegui saber quanto que eu ia gastar, tudo certinho, reservar todos os lugares que eu queria conhecer, fazer tour guiado na cidade, coisas assim. Foi muito legal. E depois eu fui para Berlim, que foi uma cidade que eu tinha visitado antes, lá em 2013, talvez 2012, 2012. E que eu não tinha voltado, e aí eu fui. E foi muito diferente a experiência, assim, foi outra cidade que eu conheci. Em termos de entender quais regiões da cidade que eu queria visitar de novo, pontos turísticos, coisas não tão turísticas que eu queria conhecer. Então, acho que foram 2 viagens marcantes, assim. E tinha algum medo que você tinha muito, alguma coisa que você tinha medo que acontecesse, que se concretizasse, que te dava alguma angústiazinha? E esse medo se concretizou, realmente aconteceu ou não? Nessas viagens sozinha, né? Aí o desafio é ainda maior. Sim. Eu acho que, por exemplo, nessa viagem sozinha, eu acho que o medo que eu tinha, pelo menos, era me perder, assim, ou entrar em algum lugar que não fosse tão legal, ou então, por exemplo, arrumar um hostel ou um lugar para ficar. Eu acho que eu fiquei num Airbnb, que não fosse numa região tão legal, né? Que fosse. Eu acho que isso foi muito legal, assim, ter um planejamento, porque evita muito isso, né? Então, eu escolhi um lugar para ficar que fosse perto da região que eu gostaria de conhecer, salvar um mapa offline, porque eu não sabia se eu ia ter linha ou não, que era uma coisa que talvez eu não tivesse pensado. Algumas coisinhas assim, de perder horário, não saber se vai dar tempo de eu chegar em determinado lugar, mas como eu já tinha planejado os horários, horário de saída, tudo certinho, era muito mais fácil, assim. Então, acho que esse era o meu maior medo, principalmente viajando sozinha, né? E não se concretizou. Não, de jeito nenhum. Aí você ganhou aquele gás e depois, conta as viagens que vieram depois. Então, aí teve essa viagem para Berlim, eu fui para Paris também, que aí lá eu tive o privilégio de ter anfitriões que ajudaram, assim, também, então, mas aí foi muito legal também, porque eu acho que é muito diferente, assim, a gente viajar sozinha ou a gente planejar a viagem, né? Eu lembro que quando eu estava fazendo o curso, tinha todo tipo de viajante, assim, né? Então, tinha pessoas que eram os planejadores oficiais sempre, tinha gente que era a pessoa que dependia muito do planejamento dos outros, e tinha gente que nunca tinha planejado, tinha a Gisele, que depois eu conheci pessoalmente, né, que fez live com você também essa semana, que é planejadora de viagens por profissão. Então,
tinha todo tipo de gente, assim, né? E aí eu acho que é muito diferente, assim, a gente planejar tendo pessoas que vão junto e planejar uma viagem sozinha ou pessoas que são independentes, assim, né? Então essa, por exemplo, que tinha os anfitriões, eles queriam mostrar também a cidade. Então não dava para eu falar, eu quero ir em tal lugar, né? Eu me planejei e tal. Mas, por exemplo, o Louvre era um lugar que eu sempre quis conhecer. E aí eu falei, não, tal dia eu vou, já comprei, já tinha reservado, e era época voltando da pandemia, então era tudo muito regrinha, assim, né, de horários e tal. Então, aí eu falei, não, eu vou, vai ter um dia que a gente vai andar para vocês mostrarem os lugares, vai ter um dia que eu reservei para andar sozinha, ou coisas desse tipo, assim. Então, é muito legal isso também, assim. E esses anfitriões A gente saber dosar. Para quem tá assistindo entender, esses anfitriões eram de onde? De lá, de Paris. De Paris, mas você chegou a eles como? Era do Airbnb? Não. Ah, tá. Era amigos de uma amiga. Ah, tá. Então são, tipo, conhecidos. Entendi. E aí eles querem, claro, mostrar a cidade e tal. Isso também é uma coisa muito boa quando você tem pessoas no local para te mostrar aqueles lugarzinhos que você não descobriria, né, indo sozinha, planejando por conta própria. Mas às vezes pode ser um pouquinhozinho uma armadilha, igual você falou. Porque eu lembro até de uma aluna, recentemente ela falou comigo, Mari, eu tô despreocupada. Acho que era para Londres que ela ia. Falou, não, eu tô despreocupada do roteiro de Londres porque eu vou para casa da minha irmã ou do meu irmão. E aí eles que vão levar a gente para fazer tudo para cima e para baixo. Aí eu falei para ela, olha, primeiro que a pessoa ela tem uma rotina, então os horários dela provavelmente vão ser limitados, né? Às vezes a pessoa está trabalhando e tal. E corre o risco de a pessoa não achar que tal lugar você quer ir em tal lugar. Então você vai meio que fazer o roteiro que a pessoa escolheu. E aí eu falei com ela, olha, eu acho que você deveria fazer o roteiro para você colocar lá as suas prioridades, porque às vezes na cabeça da pessoa que está te recebendo, aquilo para você tanto faz como tanto fez, sabe? Ou então ela só vai te levar nos pontos lá na London Eye, no parlamento, só nos pontos mais turisticões mesmo, né? E às vezes, sei lá, você quer assistir uma peça de teatro lá no Teatro do Shakespeare, ou você quer fazer um roteiro gastronômico, ou você quer ir no restaurante lá do... Como é que é o nome daquele chefe inglês? Esqueci o nome dele. Do Jamie Oliver. Né? Então, às vezes, você quer fazer umas outras coisas que, se você não coloca, o anfitrião também não vai adivinhar. Então, esse negócio de ir para casa do parente ou do conhecido e a pessoa abrir mão do roteiro é um pouquinho uma armadilha. Foi legal você falar isso, né? Sim, e é isso, assim, cada pessoa tem um interesse diferente, assim. Então, eu, por exemplo, gosto muito de conhecer museu. Mas meu noivo, por exemplo, não gosta. E aí? Então, aí a gente tenta achar o meio termo. Então, ou ir no museu que seja legal para os dois, né? Ou então, por exemplo... Porta, não. Já aconteceu dele te largar na porta e fazer outra coisa? Ainda não, mas largaria. Mas tá tudo bem também. Porque eu acho que é isso, assim, também, né? Então, por exemplo, nessa viagem de Paris, ele não tava, mas estavam duas amigas, né? E aí, elas já conheciam o museu, e eu sou uma pessoa que gosta mesmo, assim, nível hard. Você fica, não fica olhando para a peça e fingindo que entende. Você realmente está estudando ali. Tô tentando. Ler todas as informações. Então você ficou 3 dias no Louvre, né? Presa lá. Sim, era a minha vontade. Mas aí, por exemplo, elas já conheciam, né? Então, e é
um rolê que é difícil você fazer com mais gente, assim, né? Falando, né? Então, sim, e aí nesse dia elas foram fazer o que elas queriam, né? E andar no jardim, não sei o quê. E aí eu fiquei lá. E foi ótimo, assim, também, porque cada uma fez o que deu vontade, assim, naquele dia. Depois a gente se encontrou e tal. Então, eu acho que é legal também ter essas flexibilidades quando a gente viaja em grupo, assim, também, né? E é o que você falou, às vezes, pro próprio anfitrião, assim, tem alguns lugares que são mais importantes para ele, tem lugares que já ficaram. é, que já é comum para ele, que às vezes alguma ruazinha que você acha na internet, fala, nossa, essa rua é tão linda, não sei o que, queria conhecer. E para o anfitrião isso não vai fazer diferença, né? Mas é legal que você saiba, que você tenha pesquisado antes, que você tenha feito esse roteirinho antes, E assim, pode né? acontecer o contrário também, de você levar ele num lugar que ele nunca nem, né? Porque tem Com gente que certeza. também não assume tanto esse papel de turista na própria cidade, né? Eu acabei virando muito isso lá por morar em Lisboa e sempre estar querendo descobrir lá os cantinhos e eventualmente eu virei guia por causa disso, porque eu realmente ia descobrindo e me encantando, mas não é toda pessoa que tem esse perfil também de sair descobrindo os lugares diferentes. Então, às vezes, você vai levar uma perspectiva diferente, né, para a pessoa. E o seu boy, ele parte. Como é que é ele no planejamento? Ele participa ou não? Ah, mais ou menos, assim. Ele gosta, assim. Faz, faz o quê? Ele faz o Pix. Isso. Ele gosta de conhecer alguns lugares específicos. Então, por exemplo, ele chama Felipe também, e ele é taurino igual o seu boy. E só comer. Exato. Então, assim, a gente foi para Berlim, o que ele queria comer? Joelho de porco, né? Que é o clássico. Aí, então assim, tem algumas coisas que ele falava assim, eu quero fazer tal coisa, quero conhecer um lugar específico, assim, mas ele gosta, me deixou livre, assim, para planejar, assim. Então ele gosta de fazer o planejamento, assim, de sabe ter uma ideia de quanto que ele vai gastar, né? Então não é tão solto assim também. Mas eu sou a noia da organização mesmo. É você que puxa. Sim. E Tamires, agora a gente tem lá no plano B, que acho que quando você entrou lá em 2021 não tinha, que é o Notion. Legal. Agora você coloca a viagem inteira numa tela só. Então fica tudo lá, dá para você fazer dia a dia. Depois você dá uma olhada lá. Tem a parte, você consegue incorporar o mapa. Você já usa o Notion, né, Tamires? Acho que você já usa, né? Ou mais ou menos. Já comecei na Aventurar. E aí a gente, né, eu testei vários lugares para colocar a viagem toda num lugar só. Testei Trello, enfim, vários. E aí eu montei lá um modelo no Notion que aí você duplica e você consegue colocar tudo numa página só. Fica o mapa, fica até ideia de foto para você fazer. A parte da planilha, né, de planejamento financeiro, dia a dia, os horários, enfim, colocar fazer um anexo lá da passagem, colocar tudo. Nossa, tá Perfeito, sensacional. perfeito. Porque aí a gente que gosta muito de organização, quer dizer, eu não sou naturalmente organizada, não. Acho que foi uma necessidade realmente, porque eu entendi que isso ia me fazer viajar com menos estresse, menos ansiedade. Então, acho que eu virei porque eu vi os benefícios, né? Dessa organização. Porque tem as duas coisas, tem o planejamento e tem a organização. Que o planejamento é realmente você pensar em tudo antes, fazer as reservas e tal.
Mas depois, para você botar tudo isso num lugar só, às vezes fica tudo solto, né? Fica a reserva de uma coisa no e-mail, a reserva do coisa, aí o roteiro você manda pro boy no WhatsApp, então fica tudo. E isso me incomodava. Então eu falei, não, eu preciso ver tudo num lugar só. E isso é legal para quem viaja junto, porque você não fica toda hora tendo que explicar o que vai ser feito, o que eu acho que vai ser feito, onde que tá. E a gente fez uma viagem agora recente, fomos 4, né? Então 2 casais. E aí era assim, Mari, o voo chega não sei o que eu falo. Tá no Notion. Mari, mas o Airbnb... Notion. Eu deixava nem completar. Que eu mandei, que você cria tipo um sitezinho, quando você não é exporta, você publica ele vira tipo um site, qualquer pessoa consegue entrar, né? Se você... Pode ser a pessoa só entrar com um link, ou você pode até deixar público, se você quiser. E aí você só manda assim, ó, Notion, tá lá, tá tudo lá. Tudo, preço, dia a dia, reservas, horários, tá tudo lá. Então ficou plano V 2.0. tá bem legal. Os doidos da organização vão curtir. E Tamires, o que eu ia te perguntar? Hoje você mora onde? Em Ribeirão Preto. Ah, você voltou. No estado de São Paulo. Você Voltei. voltou para as origens. E quais são os planos de viagem agora para frente? Então, Mari, o próximo plano é, se tudo der certo, ir para Nova York. Uau! Quando? Espero que ainda esse ano. Opa! Porque para os Estados Unidos eu nunca fui, e Nova York é uma cidade que eu sempre tive vontade de conhecer também, até mesmo por séries e filmes e coisas. É muito icônico, né? Então, então é a próxima que está sendo planejada no momento. Aventura. Boa. E assim, o que você... Vamos falar agora um pouquinho de dinheiro, que é uma agonia do povo, né? Quando fala de viagem internacional. O que você acha, assim, nessa parte do planejamento financeiro e da questão da expectativa e realidade, né? Tipo, você tem um número em mente e aí, às vezes, a viagem fica 2 vezes aquele número, ou fica aquele valor mesmo, ou fica pela metade. Como é que foi para você essa parte da expectativa de quanto você ia gastar, quanto você realmente chegava a gastar nas viagens depois do plano B? Ai, Mari, eu acho que aquela planilha, por exemplo, né, que vocês fizeram, que ajuda a gente a planejar os gastos, assim, né? Eu acho que só aquela planilha já ajuda imensamente, assim, porque você consegue ter essa visualização. Eu acho que isso era uma coisa também que me deixava muito... que sempre me impedia de fazer viagens. Então, porque eu acho que é isso, né? A gente que não tem muito essa noção de planejamento e tudo mais, é um negócio meio abstrato, assim, é uma ameba, né? Então, a gente não fica pensando, que eu acho que é uma coisa que muita gente, pelo que eu acompanho, assim, das suas redes sociais, assim, né, até dentro do curso, assim, o pessoal fala muito, assim, né, de não saber quanto que vai gastar, é muito caro viajar, né, coisas assim. E tem lugares que é caro mesmo, né? Às vezes a passagem é muito cara também, mas é o que você fala também, a passagem é só uma parte dos custos da viagem, né? Então eu acho que a gente conseguir reservar as coisas com antecedência, saber quanto que é mais ou menos o valor de uma refeição no lugar, mesmo planejar os restaurantes, né? Que é uma coisa que você também traz no curso. Essas pequenas coisas que a gente vai vendo, elas vão enchendo o tanto que a gente vai gastar. E eu acho que é muito legal, assim, o que vocês trazem desse planejamento. Então, por exemplo, para as viagens que eu tinha feito antes, lá em 2012, 2013, eu acho que tinha
disso, assim, também, de esse negócio, por exemplo, da gente ter comido só lanche, coisas assim. É por causa disso também. Então, chegava uma hora que a gente tinha dinheiro só para isso, né? Então, só que ao mesmo tempo, talvez a gente, pelo mesmo valor, conseguisse comer num restaurante diferente. Mas a gente não tinha planejado, não sabia. Então, era o que a gente conhecia minimamente e que na hora a gente entendeu que era o que dava para gastar. Mas, por exemplo, em Lille, que eu fui, eu comi super bem, experimentei pratos locais e por um valor que eu sabia quanto que eu ia gastar, né? Então, eu acho que ajuda muito mesmo, assim. Essa parte de não ter surpresas, né? De não voltar, não ir sem saber quanto vai gastar e não voltar endividado, porque também é um outro problema que a gente passa porque fica só fazendo dedução, né? Ah, eu acho que o pessoal me pergunta muito, muito isso. Mari, você acha que 20 mil reais dá para ir para onde? Eu falo, não sei, gente. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei se você bebe, já vai ficar mais caro. Eu não sei se você é gastadeirozinho, se você gosta do outlet. São tantos fatores que realmente, se não for a pessoa que vai fazer, se não for você que olhar para suas finanças e olhar para suas preferências e colocar isso numa planilha, transformar isso em algo concreto, não tem como. É só na dedução. E é assim que a maioria das pessoas viaja. Vai geralmente sabendo quanto gasta de passagem e de hospedagem. Isso a pessoa sabe. Porque parece que são os números altos, né? E é o que você realmente não tem jeito. Você tem que comprar antes. Pra você poder ir. Isso é o que geralmente a pessoa sabe. Agora, chegando lá, taca o pau e vamos ver o que vai dar, o que vai acontecer. E depois volta, não sabe quanto gastou, depois que voltou de viagem. Às vezes, depois, lá na empolgação, passa o cartão, depois vem aquela fatura atropelando. E aí, muitas vezes, passa ali 5, 6, 7 meses pagando a viagem que foi 7 dias, que durou 7 dias. Então, eu acho que é meio óbvio dizer isso, mas o planejamento evita tudo isso. E as pessoas insistem em viajar no improviso, gente. Eu acho que é tanto por uma questão cultural, né? Porque nós somos muito o país do improviso, pelo bem ou pelo mal. Isso também tem uma parte criativa que é muito legal, que a gente acabou desenvolvendo, né? Acho que dá para nascer povo mais criativo que o brasileiro. Mas eu acho que na viagem, não é lá que você vai ser criativo e vai inventar moda e vai... Tem que ser pensado antes para justamente o dinheiro render, né? E você conseguir fazer mais viagens. Uma coisa que eu fiquei pensando, né, que eu falei bastante da alimentação, assim, mas o transporte também é uma coisa que eu acho que é muito importante, assim, o planejamento dentro o transporte dentro da viagem, assim, porque é isso que você falou, às vezes o transporte público, ele é super acessível, então, por exemplo, lá na Alemanha, eles têm um sistema de transporte público muito bom, e que dá para usar de várias formas, assim, né? Dá para viajar entre cidades, tal. Não cheguei a usar, mas sei de pessoas que usaram e que é muito legal. Só que aí, às vezes, as pessoas não sabem, é um país com uma língua diferente, então aí acaba pagando um táxi, pegando, não sabendo, né? Fica perdido na hora, tem que fazer alguma coisa assim. Então, não dá para usar dinheiro e aí tem que usar o cartão de crédito. É verdade, é uma coisa que eu acho que faz diferença também. E esse transporte interno realmente eu acho que é a coisa mais ignorada no planejamento. As pessoas realmente não pensam nisso. E o brasileiro, não quando a gente está naquela fase do mochilão, que eu acho que todo mundo passa por essa fase, ali nos 20 e tal, que você tá quebrado e você quer fazer, né? Mas depois que você já tá melhorzinho de vida, eu acho que por a gente saber que no Brasil o transporte público não funciona tão legal, né? Salvo aí uma São Paulo da vida,
nem Rio não vou considerar muito, né? Mas assim, que o transporte público realmente, para você fazer turismo, é quase que inexistente. Então o brasileiro pensa assim, vou alugar carro. Eu já recebi perguntas do tipo assim, Mari, eu quero alugar carro em Lisboa para ir para Sevilha. Aí eu olhei pra pessoa e falei, mas você vai devolver esse carro onde? Em Sevilha. Eu falei, não, você não vai fazer isso. Porque eu falei, não, você não vai. Ele falou, não, mas aí, porque eu fico mais à vontade. Eu falei, não, querido, deixa eu te explicar uma coisa. Você vai pagar um triplo para devolver esse carro em outro país. Você não pode fazer, né? E Sim. Você pode voar para Sevilha, você pode pegar um... O voo é tão barato que não justifica. A não ser que você queira fazer ali uma viagem, que você vai curtir o cenário e aí você vai parando. Mas assim, para você chegar lá, você não precisa de carro, porque tudo é muito bem conectado. E às vezes a gente traz essas ideias, né, fixas, baseadas no que a gente conhece no Brasil, e leva para fora e acaba gastando mais por causa disso, né? Porque não sabe que realmente como as coisas funcionam lá. E quando você faz essa pesquisa prévia, tá tudo lá. Tá? É fácil de você achar, né? Você digita lá no Rome to Rio, por exemplo, como do ponto A ao ponto B, ele vai te dar todas as opções, todos os valores, e aí é sucesso. Você evita um gasto completamente desnecessário, que às vezes não vai ser tão confortável, não vai ser tão rápido, vai gastar dias e dias da sua viagem. Então são detalhes pequenos que fazem muita diferença. E é isso, eu acho que está no detalhe. Porque às vezes as pessoas falam assim, ai Mari, minha viagem tá cara, eu quero economizar. E a pessoa acha que vai apertar um botão e que vai achar um negócio ultra barato. Mas não é, é no empilhamento de estratégias. Então você vai economizar 30% no transporte, 20% na passagem, 10% na hospedagem, 50% no restaurante. E aí, quando você vê tudo isso, deixa a viagem mais barata, né? Exatamente. E eu queria te perguntar se você teve essa experiência, assim, se você consegue medir mais ou menos quanto por cento a sua viagem fica mais barata hoje com relação a como era antes, ou se você tem algum exemplo de alguma economia que você teve nessas viagens. Ai, Mari, eu fiquei pensando nisso, que você ia fazer essa pergunta. Mas eu acho que eu não consigo colocar em números, assim, porque antes eu acho que eu não tinha nem esse registro, assim, de quanto que eu gastava, como que era. Mas eu acho que os maiores gastos provavelmente estavam em hospedagem, que eu acho que eu tinha muito medo, assim, de onde me hospedar e coisas assim. Então, por exemplo, nessa viagem de Lille, muito provavelmente eu teria gasto muito a mais, assim, com hospedagem. Eu tenho dados da viagem de Lille só, para te contar. Mas, tipo, dessas viagens que eu fiz antes, em 2012, 2013, não tem. Mas eu acho que eu vi. Então, provavelmente eu teria ficado num hotel, mais perto do centro, um hotel que eu conhecesse, né, que eu já tivesse alguma experiência. Essas questões de alimentação, muito provavelmente eu teria gasto muito mais. Então, eu acho que é exatamente isso que você falou, assim, são pequenas coisas que eu acho que aumentariam muito, assim, os custos, porque ou eu teria feito os perrengues, né? Então, teria acabado num lugar que não ia ter como chegar, ia ficar muito caro chegar, ou eu teria comido muito mal, porque eu ia ter que economizar e era aquilo que eu tinha. Então, eu acho que não tenho números exatos, assim, mas com certeza eu economizei muito, assim. Boa. E considerações finais. Você como mulher que já viajou sozinha,
que agora leva o boy para viajar, porque ele não planeja muito, tá contigo mesmo. O que você gostaria de deixar aí de recado para talvez alguma mulher que esteja do outro lado, que tenha o seu perfil também, que seja também a louca da organização e que às vezes esteja ali com alguma barreira imaginária que não está deixando ela ir fazer essa viagem internacional que ela quer? Qual recado você gostaria de deixar como pessoa que já foi lá e fez, e que realizou e que vai realizar muitas mais viagens? Eu acho que o recado é que o importante é a gente ter essa autonomia, assim. Eu acho que eu fiquei pensando, assim, o que o Plano V tinha trazido, assim, de mais importante, assim. Eu acho que é isso. A autonomia enquanto autonomia financeira, né, que é o que a gente estava falando, de saber quanto que você vai gastar, de ter esse planejamento, que eu acho que é algo que a maioria das pessoas, que assusta a maioria das pessoas, assim, né? É você ter a segurança de saber os lugares que você vai passar, os lugares que você vai visitar, poder saber se você pode andar sozinha, né? Eu acho que é um medo também muito grande, assim. Então, dependendo dos lugares, saber que você pode contratar um tour e que dependendo de como for, isso vai te ajudar muito ali enquanto você está fazendo aquela viagem, que é algo que você está sempre postando, assim, né? Que existem esses serviços de tour nos lugares, mas eu acho que, assim, a maior questão é a autonomia do planejamento, de entender o que você quer, que é algo que também você traz bastante, né, desse autoconhecimento viajante, né, de entender o que você tem vontade de conhecer, que não é impossível, assim, tudo é planejamento, é o que vocês trazem, né, é um pouquinho de dinheiro que você guarda por dia que você vai conseguir fazer a sua viagem, assim, né? Então, eu acho que o que é mais legal, assim, é o que me deixou mais feliz de ter feito o curso, de ter conhecido vocês, assim. Obrigada, Tamires. A gente fica super feliz, porque o objetivo é realmente esse, assim, é trazer essa autonomia, é que a pessoa não se sinta de mãos atadas, né? Ali, eu acho que todo mundo já passou por isso, pelo menos quem é brasileiro, e a primeira viagem internacional geralmente é um negócio assim monstruoso que dá muito medo, tanto porque a gente vem de um país que a gente tem a nossa moeda mais desvalorizada em relação ao euro e ao dólar, que é geralmente para onde todo mundo quer ir, né? Europa e Estados Unidos. Então, isso assusta. Isso traz inseguranças, isso traz uma ansiedade, um estresse, que às vezes não vai ser uma viagem tão prazerosa por causa dessa preocupação financeira. E aí, por outro lado, tem também essa parte do autoconhecimento, que é a raiz de tudo, né, gente? Tudo que a gente vai fazer na nossa vida, se a gente não se conhecer e não entender os porquês, né? Por que a gente está fazendo aquele movimento. Então, acabou aquilo, sem querer, querendo, o Plano V virou um curso que tem disso tudo. Tem finanças, tem autoconhecimento, tem geografia, é um caldeirão ali, mas que aquilo estando estruturado num passo a passo, é justamente para isso. É para a pessoa poder ir para onde ela quiser, quando ela quiser, ganhar essa confiança. Eu fico super feliz de saber que contribuiu para suas viagens e que vai contribuir para várias outras que vão vir por aí. E provavelmente a gente vai se encontrar em Nova York, porque você vai esse ano, eu vou esse ano também. Vamos ver se rola esse encontrinho ao vivo. Quem sabe? E eu acho legal também falar que a gente meio que vira uma comunidade, assim, né? Então, a gente troca roteiros, né? Então, troca dicas. Então, acho que é uma coisa bem, bem legal, assim, entre os alunos também. Sim, e dar essa força um para o outro, do sentido que, às vezes, por exemplo, eu, né, como pessoa que encabeça, né, esse projeto todo, às vezes a pessoa me vê e fica muito distante, porque eu tô na internet todo dia, e aí eu tenho Instagram, e aí eu tenho YouTube, e aí às vezes a pessoa fala, mas
a Mari só consegue viajar tanto porque ela é youtuber, ou porque ela é blogueira, ou porque ela tem patrocínio, né? É normal isso, né? Eu vivo viajando, que não é a realidade da maioria das pessoas. Mas aí quando ela vê, por exemplo, igual essa semana eu entrevistei a Bruna. A Bruna é mãe com 2 crianças pequenas e ela conheceu 20 países em 2 anos. É um negócio assustador. Com as crianças, com uma mochila, tá? Sem mala. Ela viajou sem. Assim, acho que nem até pra mim seria difícil isso. E aí uma outra mãe vê dentro ali da comunidade a Bruna fazendo isso, ou vê a Gisele, que hoje viaja o mundo e criando roteiros personalizados e transformou isso numa profissão, eu acho que é muito mais palpável e dá muito mais estímulo, porque não é uma coisa tão distante. Você vê pessoas com o seu mesmo perfil, como você, que é doutor. Agora, você já é doutora? Doutoranda? Doutora em psicologia, terminei. Doutora, Finalmente. então, aí vem você que é uma doutora. Né? Então você acaba tendo pessoas de tantos perfis diferentes na comunidade que você fala, cara, eu só não vou se eu não quiser, porque todo mundo tá fazendo acontecer, então eu vou também, então para mim também dá. Então eu acho que esse é o maior ganho da comunidade, sem falar da inteligência coletiva, né? Porque tem coisas que o pessoal descobre lá que eu também não sei. E aí vai colocando lá e a gente vai adicionando no plano B. Então ele é tipo um gremlin, né? A gente vai jogando água, ele vai crescendo, vai multiplicando. E é muito legal isso que a gente já está aí desde 2021 construindo, com a ajuda de vocês. E eu fico muito feliz de falar contigo hoje e que você também levou aí esse estímulo para outras viajantes que estão assistindo. Com certeza vão ficar super inspiradas em te ouvir. Ai, que bom. Fico feliz. Espero que ajude aí o pessoal. Vai ajudar com certeza, Tamires. Obrigada. O episódio vai pro ar em breve e aí eu te aviso. Combinado. Muito sucesso para vocês também. Obrigada, queridos. Beijo e até o próximo episódio. Tchau.